Caros alunos, a aula de hoje vai fazer uma revisão por todo o conteúdo que nós tivemos ao longo dessas últimas aulas, né? Das 6 aulas, essa última é de revisão, vamos falar das últimas 5 aulas. Qual seria a nossa agenda de hoje, gente? Vamos dar uma olhada. A nossa primeira aula foi sobre classes e objetos. Vamos relembrar o que seriam classes e objetos. Como definir as características de um objeto, como definir o comportamento do objeto, definir como os objetos se relacionam e, por fim, né, vamos falar de coleções de objetos. Cada um desses itens dessa agenda, gente, representa basicamente uma aula nossa que vocês têm à disposição aí de vocês no ambiente semipresencial, EAD de vocês. Vamos lá. Vamos falar primeiro de classes e objetos, gente. O objeto, primeiro a gente precisa definir o que é um objeto, né? O que é um objeto, o que caracteriza o objeto, né? Para a gente definir um objeto como um todo, a gente tem que fazer as seguintes perguntas. O que o objeto é, o que ele faz e como é que ele está. Então essas são as 3 perguntas, né? Na hora que eu for definir um objeto, na hora que eu for tentar classificar o objeto, eu tenho que saber responder o que ele é, o que ele faz e como é que ele está. A partir desse momento, a gente pode olhar no nosso ambiente, como a gente falou, a gente tem a capacidade de abstrair as informações do mundo real aí. Eu vou olhar e vou começar a verificar o que ele é, o que ele faz e como é que ele está em determinado momento, né? Isso no mundo real. No mundo virtual, nós temos conceitos específicos, e é isso que a gente vai ver agora, né? Quando a gente faz a pergunta o que é, a resposta vai nos definir as características do objeto. Quando a gente faz a pergunta do que ele faz, a resposta nos vai dar o comportamento daquele objeto. E quando a gente for perguntar como ele está, a resposta define o estado do objeto. Perceba que nós temos aí um informatiquês, eu digo, essa palavra nem sei se existe, né, professor? Informatiquês. Mas é justamente isso, a gente vai estar falando de características, comportamento e estado, né? Agora, como definir cada uma dessas, quer dizer, como é que a gente vai se comunicar com o computador, como é que a gente vai trabalhar com o computador para definir esse mundo real para o mundo virtual. Então vamos lá. Classes e objetos, gente. Vamos fazer uma pequena recordação, né? Na programação orientada a objetos, justamente que nós estamos, a nossa disciplina, né? Temos 2 conceitos bem distintos, mas que deixam ainda muita gente confusa na hora de descrever o significado e as diferenças conceituais de cada uma. Quais são esses 2 conceitos, gente? Classe e o conceito de objeto. Vamos tentar descobrir qual é a diferença entre classe e objeto. Gente, resumindo, a classe é a ideia do que seria um objeto. Isto é, a descrição de uma pré-classificação já existente. Já o objeto, que é o nosso segundo conceito, é o objeto real, é o real, vamos dizer, né? O que existe, o que segue as ideias, o projeto definido acerca daquele objeto através da classe. Então, gente, os 2 conceitos que nós vamos estar trabalhando aí é a base da orientação objeto. O objeto em si, o objeto é aquilo que a gente enxerga no mundo real. E a classificação desse objeto para eu reconhecer esse objeto, eu já deveria previamente saber o que ele é. Eu só consigo reconhecer aqui essa caneta, ainda bem que está bem à mão essa caneta aqui, né? Eu só consigo reconhecer essa caneta porque eu já tenho uma pré-classificação em algum momento da minha vida, né? Alguém falou, professor Lilo, né? Lilo, né? Uma caneta é assim, assim, assado. Ela faz isso, isso e aquilo, e ela pode ter os seguintes estados, ela pode estar vazia, pode estar cheia. Quer dizer, eu já tenho uma pré-definição do que seria uma caneta, né? No momento que eu vi, na hora que eu olhei nesse estúdio, na hora que eu olhei ao meu lado aqui, e olhei esse objeto, eu já reconheci, já consegui, através da minha pré-classificação, identificar esse objeto real. No mundo virtual a mesma coisa, a gente precisa classificar primeiro, a gente precisa explicar para o computador o que é um objeto, para depois o computador poder recriar esses objetos a contento, poder manipular, poder trabalhar com eles. Então, quem vai explicar, quem vai classificar esses objetos para o computador? Nós, analistas e programadores, né? Então, nosso objetivo a partir de agora é chegar lá para o computador, vamos classificar o que é uma caneta, computador, vamos classificar o que é uma televisão, né? Depois que o computador souber essas classificações, depois ele saber o que é
o que faz uma televisão, uma caneta, etc., ou qualquer objeto do mundo real, aí sim o computador será capaz de trabalhar com essas informações, tá, gente? Então vamos lá. Para deixar clara essa diferença, né? Nós temos aqui a classe pessoa. O que seria a ideia? O que seria uma pessoa? E a pessoa do mundo real. O João é uma pessoa, o Pedro é uma pessoa, a Maria é uma pessoa. Gente, aqui nós temos a classe e aqui nós temos o objeto. A mesma coisa, a ideia, o que seria um carro? Um carro é algo que tem determinadas características, tem determinado comportamento. Por exemplo, eu sei que o Gol é um carro, sei que o Fiesta é um carro, sei que o Uno é um carro. Eu só olhar na rua um carro, independentemente da marca, inclusive, né? Tem até marcas chinesas que a gente não conhece agora, mas qualquer objeto, isso aqui parece com um carro, né? Isso aqui tem as mesmas características, na minha cabeça já está fixa. Na hora que eu vejo um carro, isso aqui é um carro, tem as características, ele faz as mesmas coisas que um carro deveria fazer, né? Então essas pré-classificações me permitem identificar os objetos na nossa volta. No nosso caso agora a gente precisa explicar, né, essas classificações ao computador, né? Explicar como? Através de uma linguagem de programação. Existem várias linguagens de programação que nos permitem, por exemplo, definir, classificar objetos para o computador tomar conhecimento desses objetos do mundo real, né? Então vamos lá. Na programação orientada a objetos, primeiro classificamos objetos, porque os objetos precisam ter esse pré-conhecimento. Objeto não, os computadores precisam ter esse pré-conhecimento para depois podermos criá-los e manipulá-los. Quer dizer, o computador poder criar e manipular esses objetos, né? É por isso que na maioria das linguagens orientadas a objetos existem uma palavra reservada, um comando chamado class. Olha o carinho importante aqui. Vamos dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo agora, tá, gente? Um exemplo que a gente deu na nossa primeira aula, né? No mundo existe o smartphone, no mundo real existe o smartphone. Eu já sei o que é o smartphone. Eu, como ser humano, em determinado momento na minha vida, alguém me explicou, alguém me falou, olha, Lilo, o smartphone é isso. E meu cérebro, por ser inteligente o suficiente, o nosso professor acabou de falar, né? O ser humano é bem inteligente. Na capacidade do nosso cérebro de interpretação e aprendizado, ele vai entender que aquele smartphone, a primeira vez que alguém me explicou, eu vou entender o que é, o que ele faz. Em um determinado momento da minha vida, se eu visualizar esse smartphone, opa, eu já identifico ele automaticamente. Quer dizer, o meu cérebro é uma máquina de aprendizado, ele já tem essas classificações praticamente todas pré-definidas ao longo da nossa vida. No nosso caso, a gente precisa explicar para o computador. Então, fala, olha, eu sei o que é o smartphone, mas esse carinha aqui, o computador não sabe. Então, computador, a partir de agora eu vou explicar para você o que é um smartphone. E para isso vou utilizar uma linguagem de programação. No nosso caso, nós vamos utilizar a linguagem Java. Olha aqui, eu criei um arquivo chamado smartphone.java, porque eu preciso passar essa informação para o computador, né? Perceba que esse arquivo tem o nome da classificação que eu quero, smartphone, e a extensão é .java, porque o que eu estou fazendo agora é uma codificação em Java. E eu vou utilizar a seguinte estrutura: público, que é uma classificação pública, eu vou classificar e eu vou definir para o computador o que é o smartphone. Essa definição tem um início e essa definição tem um final, né? Pronto, gente, eu acabei de mostrar para o computador o que é um smartphone. Só que isso é apenas o início. Agora eu tenho que definir as características, definir os comportamentos, definir os relacionamentos desse objeto com os outros objetos, qual o contexto que ele vai se comunicar com um objeto ou outro, se existe um só objeto desse tipo, pode ter uma coleção desses objetos. Aí você começa, né, a realmente pensar na complexidade que é um sistema desenvolvido na orientação a objeto. Mas eu falo para vocês, programar orientado a objetos hoje, basicamente é a base de toda a programação moderna. A gente tem que trabalhar orientado a objetos, principalmente se a gente for querer trabalhar para a web. Então, nosso curso não é técnico para a internet. Então, se a gente quiser programar alguma coisa, né, para a web, fazer um site, fazer um sistema, uma aplicação para a web, para a internet, a orientação a objeto é basicamente a nossa ferramenta padrão, né? Seja PHP, seja Java, seja C#,
quase todas elas têm essa característica de orientação a objetos, né? Professor, a gente podendo fazer um paralelo, que é a relação de classes e objetos, vamos imaginar uma fábrica onde a gente tem os moldes para construir os produtos, tá? O molde poderia ser considerado como sendo a classe, tá? E a partir do momento que a gente produz algo a partir daquele molde, é que a gente vai ter o objeto, aquele produto. Então, na classe, na parte de linguagem da programação, a gente descreve lá no arquivo referente à classe como é que vai ser o objeto, como é que vai ser o produto. E a partir do momento que se cria a partir desse molde é que nós temos o objeto. Perfeito. Bem, agora, quando a gente for classificar alguma coisa, a gente precisa dar um nome a essa classificação. E quando nós, na área de informática, somos muito metódicos, a gente gosta de criar padrões em praticamente tudo. Até o nome a gente dá padrões, né? Então eu não posso dar qualquer nome, eu tenho que definir umas regras para colocar essa nomenclatura. Por isso, para definir o nome de uma classe, eu tenho que seguir algumas regras. Qual regra? Primeiro, toda classe inicia com a primeira letra maiúscula. Olha aqui, o C cliente maiúsculo aqui, tá, gente? Caso a classe... Só a primeira letra, o resto é minúsculo. Caso a classe seja composta por um nome, o nome de uma classe seja composto, né? Quer dizer, eu tenho dois nomes em um único, conta corrente, o que é que eu vou fazer? Para cada palavra, a primeira letra é maiúscula. Então, C de conta é maiúsculo e C de corrente é maiúsculo. N de nota fiscal, de nota é maiúsculo e F também é maiúsculo. Aí a questão, professor, eu posso colocar tudo minúsculo? Pode. Professor, eu posso colocar tudo maiúsculo? Pode, mas não é o padrão, né? Eu até permito, até se é permitido eu colocar, mas não é o padrão. Então você vai ser vai ficar isolado nesse nosso mundo de programadores. E mais um detalhe, no Java, gente, se você define uma classe com as determinadas letras maiúsculas e minúsculas, né? Vamos seguir o padrão, recomendo, piamente, né? O nome do arquivo também tem que ser igual. Não adianta eu colocar smartphone com S maiúsculo e meu arquivo for com S minúsculo. Vai dar erro, nem vai compilar, professor, o programa. Mas isso ainda bem que é um caso específico do Java. Em outras linguagens de programação você não tem essa regra tão fechada, tá? Então vamos lá. Na definição de classe, recomenda-se que seja declarado uma única classe por arquivo de código-fonte, quer dizer, no caso eu vou definir o smartphone, vou criar um arquivo específico para o smartphone. E que esse arquivo tenha o mesmo nome da classe que é definida nele. No caso da plataforma de desenvolvimento Java, isso é obrigatório, como falei, né? A classe já foi definida como sendo pública, isto é, todos, né, têm acesso a essa classe. Já que eu defini, ela acaba fazendo parte de uma biblioteca de classes que pode ser acessado por outros sistemas, por outros componentes, né, da plataforma, tá, gente? Então tá aí, a nomenclatura é uma coisa importante, sim, e no Java até bem, a gente tem uma ênfase maior, porque há uma obrigatoriedade aí no caso. Vamos lá, olha o nosso caso aqui. Bem, aqui é um exemplo de um código, tá? Olha o nosso exemplo de um código, onde eu defini algumas classes. Olha, a grande pergunta aqui, professor, dado esse código, vamos dar uma olhada aqui, quais são as classes que a gente consegue visualizar nesse código aqui? Vamos dar uma olhada aqui, né? Olha aqui, eu vou até marcar. Como é que eu sei que, nesse meu código, como é que eu sei identificar as classes? Gente, imagine eu declarar uma variável, int i, acabei de declarar uma variável. Int é o tipo e i é a variável. Se eu quiser declarar um objeto, eu preciso definir a classe e o objeto ponto e vírgula. Então vou tentar achar essa estrutura no meu código. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos ver se a gente consegue achar esse tipo de estrutura no meu código. Carro, Gol. Opa, eu achei uma classe chamada carro e um objeto do tipo Gol. Ok? Eu consegui achar uma classe chamada nota fiscal e um objeto chamado NF001. Eu achei uma classe chamada smartphone e, por fim, uma classe chamada venda. Quer dizer, nesse contexto aqui, eu tenho 4 classes. Faltando uma ainda, hein, professor?
Olha aí uma pegadinha. Eu tenho 4 classes mais a própria classe que define o programa. Olha aqui minha 4ª classe. Tá, gente? Então, se alguém fosse perguntar para vocês quantas classes foram definidas nesse código aqui, vamos definir quantas classes nós temos definido. Nós temos a classe programa, nós temos a classe carro, nós temos a classe nota fiscal, nós temos a classe smartphone, nós temos a classe venda. E para declarar a classe, tem a mesma sintaxe como declarar uma variável, com uma diferença. Não basta apenas declarar uma classe. Eu preciso declarar essa classe, eu preciso declarar um objeto, desculpa, e logo depois instanciar essa classe. Isto é, eu preciso criar o objeto. E foi justamente o que a gente vê nesse código fonte aqui, olha aqui, né? Então eu declarei aqui, olha, Gol é um objeto do tipo carro, e logo depois eu pego o Gol e recebo uma nova instância da classe carro. Perfeito aí, gente. Agora, esse é um código que é um padrão, né, de utilização de classes ao longo da nossa linguagem de programação Java. Vamos identificar isso, que já ajuda bastante, né? A gente consegue identificar o que é classe, o que é objeto, como declarar, como instanciar, como acessar as características. A gente vai ver isso agora, tá? Continuando, uma coisa importante a gente definir também para o objeto, gente, que todo objeto tem uma identidade. Todo objeto é único, né? O importante é que, naturalmente, vamos dar uma olhada aqui, vamos explicar para vocês antes. A identidade de um objeto, como marquei ainda agorinha, né, conceitualmente até fácil de entender. Todo objeto é único. Eu posso ter várias canetas iguais, né, mas todas elas são únicas. Elas podem ter até as mesmas características, a mesma cor, fazem a mesma coisa, só que elas são únicas. Cada um ocupa um lugar no espaço. Eu sei identificar cada uma delas. No computador a gente tem a mesma coisa. A gente tem objetos que podem ser exatamente a mesma coisa, né? Nós temos objetos que são iguais, né? Mesmas características, mesmos comportamentos, que está tudo ali. Mas eles são distintos. No caso do computador, eles são distintos porque ocupam um lugar diferente na memória, né? Só que a gente precisa ter um mecanismo de identificar cada um desses objetos. Então, fatalmente, vou chegar aqui nessa minha caneta, vamos dizer, eu vou colocar aqui essa caneta da minha filha Lirna, essa outra caneta da minha filha Zahara, né? São 2 canetas. Eu fiz um tag, né? Eu rotulei elas só para identificar de quem é a caneta de quem. No caso do objeto, apesar de eu saber que eles são únicos, eu preciso também rotulá-los para saber qual objeto é quem, para conseguir identificar cada um deles. E é por isso que a gente recomenda criar uma característica específica para isso. E as características a gente pode dar qualquer nome, né? Mas o padrão do nome dessa característica é utilizar o ID, né? Vamos voltar aqui, né? A identidade de um objeto é uma característica que permite denotá-lo ou referenciá-lo diretamente, independentemente de seu estado ou comportamento. Isto é aquela propriedade que distingue de todos os outros objetos, tá? É por esse motivo que, geralmente, ao definir um objeto em um projeto de software, é descrita uma característica específica da classe para isso. E que característica é essa, gente? A gente chama de característica ID, tá? Agora vamos falar de atributos. No nosso modelo agora a gente tem que correr, né? Que a gente precisa falar de atributos. O que são atributos? Atributos definem as características do objeto. O que seriam esses atributos? Imagina como sendo variáveis que são armazenadas dentro de uma classe. A gente fala variáveis membros de uma classe. Porque as características definem o que um objeto é, então tem determinadas informações do objeto que precisam ser armazenadas. E qual é o melhor mecanismo para armazenar uma informação? Variáveis, né? Então, atributos nada mais são do que variáveis membro de uma classe. Ok, gente? Então, atributos é uma maneira de definir características do objeto, né? A gente fala que atributos são variáveis que armazenam informações do objeto. Perfeito. Um exemplo de atributo, né? Vamos ver aqui, olha, temos o atributo ID, olha aqui a identidade. Tá? Então, toda a classe agora é interessante de colocar esse ID. Aí eu tenho as outras características específicas da classe cliente. Cliente tem nome, tem endereço, tem data de nascimento, tem renda familiar, tem CPF, tem telefone. Perceba, gente,
que as variáveis membros, que os atributos iniciam com letra minúscula, olha, nome, endereço, data, o R minúsculo, CPF minúsculo, telefone minúsculo. Diferentemente da classe. Os atributos, eles têm, começam com letra minúscula, isso é mais outro padrão. E a classe começa com letra maiúscula. Agora, se tiver dois nomes, cada nome sim, aí no segundo nome em diante nós temos o início maiúsculo, tá? E pelas regras, lembrando aí da aula 2, gente, aqui a gente está na aula 2, esses atributos, eles são definidos como privados. E por que nós definimos como privado? Porque a gente precisa garantir a consistência desse objeto. Eu não posso acessar determinadas características aqui a qualquer momento. Para acessar, eu preciso ter uma certa segurança em acesso, né? E é por isso que nós implementamos os conceitos de getters e setters. O getter e setters nada mais é do que um mecanismo de acesso que foi criado nas linguagens de programação orientada a objetos para ter acesso a esses atributos, a essas características. O get, eu consigo pegar informações de leitura, e o set, eu consigo atribuir informações naquele nosso atributo. Então vamos lá, gente? Fazendo o último checklist, né? As características de objetos são definidas pelos seus atributos. Os atributos podem ser considerados como variáveis membro do objeto. Após definir as variáveis membros da classe, todos os objetos criados a partir daquela classe vão conter as mesmas características, tá? E para essas características, para cada uma delas, eu preciso definir um get e o set. Lembrando, o get nada mais é do que o método que permite o acesso de leitura a um atributo, e o set nada mais é do que um método que permite o acesso de escrita a um atributo. Então, pelo padrão de desenvolvimento, gente, não é só definir os atributos, as variáveis membros. Essas variáveis membros são privadas. Eu preciso criar esses mecanismos, esses getters e setters, para cada um desses atributos. Lógico, não é obrigatório. Professor, é obrigatório criar get set para todos os atributos? Não, não é obrigatório. A questão é que se você criar o get e o set, é que você está criando um mecanismo de acesso. Get, você está criando mecanismos para leitura, e o set, você está criando mecanismos de atribuição. Geralmente, essas características que tem implementado o get-set são características que fazem parte da interface do objeto, quer dizer, são características públicas, que na hora que você enxergar o objeto, você vai enxergar aquelas características imediatamente, tá? Porque elas têm get-set. Então, vamos lá, gente. Pelo conceito, os getters e setters servem como um guarda-costas de um atributo. Eles deixam acessar o atributo, mas permitem definir regras específicas para esse acesso. E os getters e setters têm a função de garantir o estado consistente de um objeto, né? Ele vai garantir que nenhum valor lá vai estar sendo armazenado, valores que eu não queira que vão estar sendo armazenados, tá? Um exemplo de get-set, olha aqui, eu tenho um atributo ID. Vou até colocar em vermelho aqui. ID é o atributo. Agora eu fiz um get e um set para o meu atributo ID. E a estrutura do get e set, vocês já sabem, é a mesma. É uma formulazinha, uma receita de bolo, né? O get, ele retorna o tipo do atributo e sempre vai retornar o atributo. E o set, aquele atributo vai receber um valor que é passado pelo parâmetro aí, que é do mesmo tipo do atributo. Essa é a regra, tá? Para definir os getters e setters. O legal, gente, que não sei se vocês já descobriram, o Eclipse, quase todas as linguagens orientadas a objetos, ele tem formas automáticas de criar os getters e setters, né? Você vai lá no recurso de código-fonte, criar os getters e setters. Você definir os atributos, ele cria automaticamente todos os getters e setters dos atributos. É muito legal isso aí, tá, gente? Nós temos outro exemplo de get set, ok? E por último, gente, já que agora a gente está definindo get set, para você ler os atributos e para você atribuir esses atributos, você tem que utilizar aquele mecanismo de acesso. Olha aqui, gente, vamos dar uma analisada nesse código. Aqui eu declarei, nessa linha, eu declarei um objeto chamado ABC, que é do tipo da classe cliente, e logo depois eu instanciei essa classe, criando o objeto. Agora eu preciso definir um estado, quer dizer, preciso definir as informações que vão estar dentro desse meu objeto chamado ABC.
E para isso vou estar utilizando os comandos set. Eu vou setar o nome, setar o endereço, né? Setar a data de nascimento, atribuir a data. Setar é um nome estranho, né? Mas vamos usar atribuir a data de nascimento, atribuir a renda familiar, atribuir o CPF e, por último, atribuir o telefone, tá? Eu estou atribuindo nome, endereço, data de nascimento a quem? Ao objeto ABC. E esse objeto ABC é de que tipo, gente? Ele é do tipo cliente. Aqui está, então, um resumo, né, de características de um objeto e seus métodos gets e sets. Comportamento. Agora nós vamos definir os comportamentos de um objeto, quer dizer, o que ele faz, né? Até agora a gente definiu o que o objeto é. Agora a gente vai para a nossa terceira aula, né? Fazer um flashback da nossa terceira aula, que é como definir o comportamento de um objeto. Os comportamentos, gente, são definidos pelos métodos, ok? Os métodos definem o comportamento. Podemos considerar método como a definição do comportamento do objeto. Perfeito. Métodos são subprogramas, eu coloquei entre aspas, deixar bem claro, porque não existe conceito de subprograma na orientação a objeto, mas são como, né? Subprogramas que executam uma ação relacionada àquele objeto. Geralmente, os nomes dos métodos remetem a uma ação, por exemplo, um método vender, matricular, sair, entre outros. Então, assim como a gente define características com algum tipo de substantivo, nome, endereço, telefone, a gente define os métodos com algum tipo de ação, algum tipo de verbo, né? Vender, andar, cair, abrir e assim fechar e assim por diante. Os métodos, gente, eles têm alguma determinada sintaxe. Uma das coisas mais importantes no método é a passagem de parâmetro. O que seriam os parâmetros, tá, gente? Parâmetros são informações passadas ao método. Parâmetros também são chamados de argumentos. Então, às vezes eu preciso, deixar bem claro, às vezes eu preciso o método para executar, para o pedido que eu peço, eu vou pedir para o computador vender um determinado produto. Mas para ele vender determinado produto, eu preciso passar para o computador qual produto eu quero vender, a quantidade que eu quero vender e o valor que eu quero vender. E às vezes eu preciso falar para qual cliente eu quero vender. Olha, o método vender, a ação que o objeto, né, a loja, né, vamos dizer que a loja tem essa ação, o vender, olha o tanto de informações que eu preciso passar para aquele comportamento. Loja, venda esse produto, mas a loja, antes de vender, ele tem que perguntar, mas qual produto você quer vender? Qual a quantidade? Por qual valor, né? A quem você quer vender? Então essas informações você tem que passar ao método. E você passa de que maneira? Através de parâmetros / argumentos. A gente pode chamar tanto de parâmetros como argumentos. Depende da literatura que você usa, tá? E como falei, a melhor maneira de passar essas informações é através de variáveis ou objetos. Quer dizer, os parâmetros nada mais são do que variáveis ou objetos. Então, é possível passar várias informações ao método de uma única vez. Para passar, basta usar variáveis separados por vírgula. Quer dizer, essas variáveis agora são chamadas de parâmetros, tá, gente? Outro detalhe, tá? Um método, ele pode ter um tipo de retorno. Quer dizer, ele pode executar e não voltar o valor, ou executar e voltar o valor. Quando ele não retorna o valor, o tipo do método, no caso, é void. Então, gente, na programação estruturada a gente tinha dois conceitos, que era procedimentos e funções, né, professor? Faz tempo isso aí, não? Procedimentos era apenas, era executado um determinado código e pronto. Uma função, ele executava e retornava alguma informação para a pessoa que pediu a execução. É a mesma coisa dos métodos. Eu posso apenas mandar executar uma determinada ação sem me preocupar com o que ele vai retornar. Aí é um método tipo void, ele vai retornar um void. Por isso a gente tem muitos métodos que tem o void no final, no início, lá, quer dizer, não vai retornar nenhuma informação. E tem alguns métodos que precisam retornar alguma informação. Aí você precisa apenas definir no início do método, na sintaxe do método, na declaração do método, o tipo de informação que ele vai retornar. Pode ser qualquer tipo, pode ser uma string, pode ser um inteiro, pode ser um número real, pode até ser um próprio objeto complexo, pode ser uma coleção de objetos, né? Eu posso executar e retornar uma coleção de objetos.
Exemplo, eu mando uma coleção de objetos, agora ordene isso aí por nome. Ele vai, ordena e retorna aquela coleção ordenada. Um exemplo, né? Então, eu tenho dois tipos de métodos, né? Métodos que não retornam valor, métodos que têm void, e métodos que retornam valor. Quando retorna o valor, ele tem um tipo de valor e obrigatoriamente, gente, eu tenho que colocar lá dentro do método o comando chamado return, que é esse comando return que vai definir o que vai ser retornado ao final da execução desse método. Então vamos lá, gente. Um exemplo, tá, de dois métodos que não retornam valor, vou colocar o não retornam. Por que não retorna? Olha o void aqui, gente, né? Ele não retorna valor. Quais são os nomes do método? O nome desse método chama sacar e o nome desse método chama depositar. Quais são os parâmetros desse método? Eu tenho um parâmetro aqui no método sacar. O nome do parâmetro chama valor do saque. E que tipo é esse parâmetro? É do tipo double, né? No método depósito, tenho quantos parâmetros? Eu tenho um único parâmetro chamado valor do depósito. E qual é o tipo do parâmetro, gente? O tipo de parâmetro a gente chama de double. Ok, gente? Esse aqui é um exemplo de uma sintaxe, vamos colocar bem aqui. Exemplo de um método que não tem tipo de retorno e tem apenas um parâmetro. Um exemplo. Nós já falamos bastante sobre isso na aula 3, né, professor? Bem, como falei, em algumas situações faz necessário retornar alguma informação ao programa, né? Essa informação pode ser de qualquer tipo, desde que seja diferente de void. Se for diferente de void, quer dizer que eu tenho um retorno de algum tipo de dado. Um exemplo está aqui. Eu estou executando o método sacar, só que em vez de ser void, antes era void. Agora eu estou tirando o void e eu estou falando que esse sacar vai ser do tipo boolean. Só pelo fato de ter um tipo de retorno, significa que ele vai retornar, eu vou ter esse comando return em algum momento do código, tá? Eu recomendo, piamente, né? Eu recomendo que esse return retorne, seja a última linha de comando do método. Ele tem que retornar o mesmo tipo e seja a última linha de comando do método. Nesse caso aqui, o sacar, vou pedir para sacar, vou mandar uma informação, vou passar como parâmetro o valor que tem que sacar. Ele vai executar o comando e ele vai me retornar duas informações. Olha, eu consegui fazer o seu saque com sucesso ou eu não consegui. A grande questão ele não vai conseguir sacar quando ele não tiver saldo. Só que aí o método falou, olha, eu até tentei sacar, mas como você não tem saldo, você não vai conseguir sacar, tá? Então foi justamente isso. Vamos dar uma olhada aqui. Vou dar um exemplo aqui no código, né? Eu vou falar, boolean saque efetuado, por enquanto está falso. Se o saldo for maior que o valor do saque, né, quer dizer que eu posso sacar, então eu diminuo o saldo, o valor que eu quero diminuir, e eu falo que o saque efetuado é igual a true. E por final, eu retorno o saque efetuado, quer dizer, é uma flag, né, um status dizendo, olha, eu consegui fazer o saque. Tá? Pro final, aqui um exemplo, tá, gente, de como utilizar aqui um exemplo, vamos lá. Exemplo. Perceba que a gente está cheio de exemplos nessa aula, né? Esse exemplo a gente está definindo uma classe do tipo, um objeto do tipo conta corrente, o nome do objeto chama conta, do tipo conta corrente. Eu instanciei a classe aqui. Logo depois eu vou definir as características do objeto, quer dizer, a minha conta tem o número 246, o titular dela se chama Mariela e o saldo dela é de 340 mil reais. Olha aí, Mariela. E por fim, eu vou conseguir fazer o saque. Eu vou, naquele objeto conta, eu vou conseguir executar duas funções, né? Duas ações. Sacar, mas para sacar eu preciso passar como parâmetro o valor do saque. E eu vou conseguir também, a minha conta, mesmo o objeto conta, eu vou conseguir depositar. E para depositar eu tenho que passar como parâmetro o valor do depósito. Essa aí, gente, então, é a sintaxe, tá, de um método. Não só como criar um método, como definir o tipo de retorno, como definir os parâmetros do método e, por fim, como um exemplo de como usar esse método, como invocar esse método em um objeto. Então, gente, o objeto conta, que a gente acabou de criar,
ele tem as seguintes características. Número da conta é o titular da conta e o saldo da conta. Perfeito. Quais são as ações que ele executa? Aí, com a conta eu consigo sacar e depositar. Perfeito. O sacar e depositar são métodos, definem um comportamento. Para sacar eu preciso informar algum valor a mais, quer dizer, para sacar eu preciso informar o valor do saque, para depositar eu preciso informar o valor do depósito. Isso aí, gente, a gente forma através dos parâmetros. Ok, gente? Bem, logo após a definição dos métodos, vamos definir um método muito especial, tá, gente? Que são os construtores. Como falei, são métodos especiais. E por que são especiais? Primeiro, são métodos que possuem o mesmo nome da classe. No caso, se eu tenho a classe conta corrente, o nome desse método seria conta corrente. Se eu tenho a classe chamada produto, o nome desse método chamaria produto. Uma outra característica bem interessante, por isso que ele é especial, esse método, apesar de eu ter falado que os métodos têm que ter tipo de retorno, mesmo que seja void, os construtores não têm. É uma exceção. O construtor não tem tipo de retorno, tá? E por fim, os construtores sempre são executados automaticamente quando o objeto é criado, né? Uma coisa bem interessante, tá? O construtor eu não preciso chamar, eu não preciso invocar. Tu viu que lá no meu código anterior, para eu chamar o método sacar, eu tive que ir lá no código.sacar, objeto.depositar. Eu precisei eu fui bem explícito, né? O momento que eu quero que seja executado. No caso do construtor, não. O construtor ele é executado sempre e automaticamente na hora que você cria um objeto. É criado automaticamente, né? Ele é executado automaticamente. A questão é, todo objeto, toda classe tem definido nele um construtor. Mesmo que você não coloque nada, você deixar, eu esqueci, não coloquei lá, não defini um construtor, não defini um método que tem o mesmo nome da classe. Não se preocupe, na hora da compilação, né, na hora de execução, ele vai se encarregar de colocar um construtor padrão. E a grande pergunta, para que eu preciso de um construtor? Gente, olha aí, para que eu preciso de um construtor? Resposta, para definir o estado inicial do objeto. O que é o estado inicial do objeto? É como o objeto vai ficar assim que ele for criado, né? Vamos dar um exemplo dessa questão de estado. Eu vou construir uma lâmpada aqui do estúdio. Na hora que eu criar essa lâmpada, qual vai ser o estado inicial dela? O estado inicial dela é dizer que ela está apagada, né? Mas ao longo da sua vida, né, essa lâmpada vai poder acender e apagar, né, várias vezes, mas o estado inicial dela é que ela está apagada. Então, quando você cria um objeto, você invoca um construtor automaticamente, quer dizer, na própria criação do construtor você já define isso aí, você basicamente executa o método construtor, você executa o construtor e o construtor tem como objetivo definir o estado inicial daquele objeto. Geralmente também faz alguma alocação de recurso, mas o objetivo principal mesmo é definir o estado inicial. Um exemplo de construtor, tá, gente? Olha aqui a minha classe, conta corrente, e eu tenho um construtor com o mesmo nome da classe. Agora, professor, como é que eu sei que isso aqui não é uma classe, já que tem o mesmo nome? Perceba que todo método, ele tem um abre e fecha parênteses. Se tem abre e fecha parênteses, gente, é método. Muitos alunos meus perguntam, professor, como é que eu vou diferenciar um atributo de uma classe de um método? Bem, a classe é definida lá em cima, né? Class, sempre. Um atributo é uma variável que está lá dentro de uma classe. E o método é algo que tem abre e fecha parênteses. Ponto. Se no código você vê algo que tem abre e fecha parênteses, é método. E como o método tem que definir um código, ele tem além do abre e fecha parênteses, ele tem um abre e fecha chaves. Por quê? Um método define uma ação tem que ser descrita por comandos que ele tem que executar. Esse abre e fecha chaves, a gente define quais são os comandos, né? Na verdade, é um código que a gente vai colocar lá dentro, é um programinha que nós vamos colocar lá. É ali que a gente define justamente a ação que o método vai executar. Um exemplo de estado inicial, olha aqui o conta corrente, né? Eu tenho o meu construtor, o meu construtor chamado conta corrente, porque ele faz parte da classe conta corrente, e eu vou definir o estado inicial. Qual é o estado inicial dele? Quando o objeto conta corrente é criado, o número dele é 0,
o titular dele é vazio e o saldo é 0. Mas eu posso criar, tá, gente, uma conta corrente, definir um construtor, passando um número como padrão, um titular como padrão e um saldo como padrão. Então eu não vou criar apenas uma classe, vou criar uma classe, vou criar um objeto, desculpa, e definir um estado inicial diferente. Aí o que é que vai acontecer? O número daquele objeto vai receber esse parâmetro, o titular daquele objeto vai receber esse outro parâmetro e o saldo daquele objeto vai receber esse outro parâmetro. Agora eu percebo que eu tenho o estado inicial, tá? É diferente daquele outro estado inicial anterior, né? Eu personalizei. E, por fim, para terminar aqui falar dos métodos, né? Nós temos a questão de sobrecarga de métodos. O que é sobrecarga de métodos? Sobrecarga de um método é uma característica que permite que vários métodos possam ter o mesmo nome. Isso só é possível porque, apesar dos métodos terem o mesmo nome, eles obrigatoriamente devem ter assinaturas diferentes, tá? E o que seria a assinatura de um método, né? A assinatura de um método é composto pelo nome do método, a quantidade de parâmetros e, por fim, o tipo de parâmetro. Gente, a gente pode criar vários métodos com o mesmo nome, mas eles têm que ter assinaturas diferentes. Isso é obrigatório. O que é assinatura diferente? Tem o mesmo nome, mas a quantidade de parâmetros é diferente. Tem o mesmo nome, mas os tipos de parâmetros são diferentes. Ok? Olha aqui o nosso exemplo. Esse foi o mesmo exemplo que a gente deu na nossa aula, né? Eu tenho um método chamado comprar, e eu fui definido várias vezes o comprar, e apesar de ter o mesmo nome, eles têm assinaturas diferentes. Porque, olha, quantos parâmetros eu tenho aqui? 0. Quantos parâmetros eu tenho aqui? 1. Então, apesar de ter o mesmo nome, né, são iguais, a quantidade de parâmetros é diferente. Quantos parâmetros eu tenho aqui? 2. Então, ele é diferente também, a assinatura é diferente. Agora, professor, aqui eu também tenho 2 parâmetros, né? A priori, esses 2 teriam a mesma assinatura, porque ele tem o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros. Aqui eu tenho 2 parâmetros e aqui eu também tenho 2 parâmetros. Eles são diferentes porque, apesar de ter 2 parâmetros, os parâmetros são diferentes. Aqui inteiro e esse aqui é double inteiro. Então aqui é diferente. Olha que legal aí. Então é um recurso bem legal nas linguagens orientadas a objetos, é você criar ações com o mesmo nome, mas que às vezes executam ramificações dessas ações de maneira diferente, né? Eu posso mandar um objeto, um objeto carro, né? E vou mandar carro ande. Ele vai andar. Mas eu posso mandar carro ande a 100 km por hora. Não é andar mais, é correr. Então ele vai andar já com uma outra informação. Ele vai andar a 100 km por hora. Eu posso mandar carro ande a 100 km por hora por 1 hora. Então ele vai executar uma ação andar a 100 km por hora por 1 hora. Perceba que a ação é a mesma, andar, só que a primeira está livre. A segunda, eu defini a velocidade. A terceira, eu defini a velocidade e o tempo. E eu posso definir a ação andar de várias maneiras. Isso é só um exemplo, mas esse exemplo a gente pode botar, estender para qualquer outro objeto, né? E por fim, vamos falar de relacionamentos, tá, gente? Relacionamentos é quando os objetos se relacionam entre si, é uma característica intrínseca a eles, né? Os objetos não vivem sozinhos no mundo, né? A gente tem que interagir com esse objeto. Até eu interajo com essa caneta, são 2 objetos distintos, objeto pessoa, objeto professor, objeto aluno, né? E a caneta. Em um determinado momento eu vou estar usando uma caneta para executar determinada ação, eu vou pedir para a caneta escrever algo, né? Então, gente, vamos lá. Em PO, o principal objetivo, eu tenho vários tipos de herança, tá? Desculpa, eu tenho vários tipos de relacionamento. O principal relacionamento aqui é o relacionamento do tipo herança. O que é o relacionamento do tipo herança? No caso do programação orientada a objetos, o principal objetivo da herança é compartilhar e reutilizar determinado tipo de código, né? Quando a gente fala que uma classe herda as características e comportamento de uma outra classe, significa que ele está reutilizando tanto as características quanto os métodos de outra classe, tá, gente? Então, quando eu falo que uma classe pessoa, eu defino a classe pessoa,
tem a característica CPF, nome e o comportamento ler e-mail, e logo depois eu falo que cliente vai herdar as características de pessoa e o vendedor vai herdar as características de pessoa, eu estou fazendo um relacionamento tipo herança, quer dizer, eu estou reutilizando todas essas características de comportamento de pessoa. Nessa herança eu tenho alguns conceitos. A classe que passa informações é a superclasse ou classe pai, e a classe que herda as informações a gente chama de subclasse ou classe filha, tá? É lógico que além de herdar, eu posso estar adicionando novas características. Um exemplo de herança, como é que eu visualizo uma herança, gente? Olha aqui. Se eu tenho, normalmente a gente define uma classe aqui do jeito que a gente já fez bastante vezes, né? A classe pessoa, classe pessoa. Se eu quiser que essa classe herde alguma coisa, eu só preciso colocar a palavra extends. Perfeito. E foi o que eu fiz aqui no cliente. Eu criei a classe public class cliente e logo depois eu falei, olha, ela é filha de pessoas, ela extends pessoas. E logo depois peguei a classe vendedor e eu falei, ela extende pessoa também. Um detalhe, a classe pessoa é filha de alguém? Aqui no código não, mas toda classe é filha de uma classe maior chamada object. Então, mesmo se eu não coloquei nada aqui, tá? Vou até fechar aqui, isso é uma coisa importantíssima citar. Public class pessoa, eu não coloquei extends alguma coisa, mas seria como se tivesse colocado extend object. Então, mesmo se você não colocar, ele subentende que ele é filho de uma classe chamada object, né? E, além da herança, eu tenho os seguintes tipos de relacionamento, tá? Relacionamento do tipo associação, olha aqui. Eu tenho 3 tipos de relacionamento de associação. Associação de N por N, 1 por N e de 1 para 1. Isso a gente vê no mundo real, direto, né? Por exemplo, existe um relacionamento entre aluno e professor. Quer dizer, um professor tem vários alunos, um aluno tem vários professores. Quando a gente tem essa ida e volta, N para N, a gente fala que esse relacionamento é N para N. E todo relacionamento N para N acaba resultando na criação de uma terceira classe, uma terceira classe de ligação. Outro exemplo, né, é a associação de 1 para N, pura e simples. Quer dizer, uma empresa tem N funcionários, né? A gente já chegou a mostrar isso na nossa aula 4. E por fim, eu posso ter uma associação de 1 para 1. Uma esposa tem um único marido, um marido tem uma única esposa. A questão maior aí é saber como definir os atributos de ligação, né? Como é que é feita a ligação entre N para N, uma ligação de 1 para N e uma ligação de 1 para 1. Como a gente já falou bastante isso na aula 4, então é uma questão só para vocês relembrarem que existe e que eventualmente pode estar caindo na prova também, gente. E, por fim, tá? Nós temos a associação do tipo agregação-composição, é um tipo de associação para N. Ok. E na nossa última aula, aula 5, a gente falou de coleções. Geralmente a gente não trabalha com uma única caneta, com um único computador, com um único professor ou com um único aluno. A gente trabalha com um conjunto de professores, um conjunto de canetas, um conjunto de computadores e assim por diante. Então a gente não vai trabalhar com um único objeto, a gente não vai criar apenas um objeto, a gente vai estar criando geralmente coleções de objetos. Se você pensar em um banco de dados, vocês eventualmente vão ter uma disciplina chamada banco de dados, cada informação relacionada, armazenada naquele banco de dados pode ser considerada um objeto. Então tem informações relacionadas ao professor Lilo, tem algumas informações relacionadas ao professor José Márcio, né? Cada informação lá, na verdade, é o conteúdo que existe no objeto Lilo, é o conteúdo que existe no objeto José Márcio, né? Mas ali eu tenho vários objetos, eu tenho uma coleção de objetos, é um banco de dados de objetos, né? A melhor maneira de trabalhar com objetos, gente, tá? Apesar de eu ter várias maneiras, vetores, listas, filas, né, listas, árvores, a melhor maneira, gente, é trabalhar, como vamos dar uma olhada aqui, com listas, né? E uma estrutura muito interessante para trabalhar com coleções é uma array list, inclusive é mais fácil. Eu tenho duas maneiras, inclusive na aula 5 eu falei duas maneiras, trabalhar com vetores ou trabalhar com array list.
Vetores, eu tenho um limite, ele é estático, eu defino um tamanho fixo e pronto. Com ArrayList, ele é dinâmico, eu posso criar, adicionar novos elementos àquela coleção ao momento que eu quiser, assim como excluir. Bem, gente, nós tivemos então o que é classe, objeto, nós vimos como definir as características, nós vimos como definir os métodos, nós vimos como definir os relacionamentos e nós olhamos aqui como é que é possível criar coleções de objetos, quer dizer, vários objetos de uma única vez. Espero que vocês tenham assistido as últimas aulas e tenham pelo menos aprendido alguma coisa nessa disciplina de programação orientada a objetos, né, gente? Por fim, boa prova e até mais. Professor? Boa noite a todos, boa prova. Eu sei que foi bem corrido, mas espero que dê para relembrar um pouquinho de cada assunto. Um abraço.